Morar no interior, na roça, no campo, jamais. Aquelas terras que os meus avós compraram lá no interior de Portugal, não quero saber de morar lá não. Porque a civilização, meus amigos, ela só acontece nos grandes centros. Aqui em Paris, por exemplo, eu sou feliz porque aqui eu possuo tudo que um homem moderno precisa para ser feliz. Aqui eu vivo no meio das tecnologias, aqui eu sou a tecnologia. O uso das tecnologias ela facilita o desempenho das nossas atividades no cotidiano. Enquanto lá, naquela vida camponesa, em Tormes, aquela cidadezinha do interior, aqueles instrumentos rudimentares só façam que vivamos como se estivéssemos lá na pré-história. Eu não quero saber dessa bestialidade, nesse regresso, essa alienação. Eu gosto é do progresso e viva a tecnologia. Quem disse essas palavras foi o personagem Jacinto da obra A Cidade e as Serras. Você conhece uma pessoa que pensa igual o Jacinto? Olá, muito prazer, meu nome é Orlando, bem-vindo a este canal mais uma vez. E hoje eu vou fazer um comentário sobre a obra A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. José Maria Eça de Queiroz nasceu em 1845 e faleceu em 1900. Esta obra, a obra do Eça de Queiroz, ela foi publicada póstumamente um ano após a sua morte. É um romance realista que está organizado em 16 capítulos. Os 8 primeiros capítulos falam sobre a vida do Jacinto na cidade e os 8 últimos capítulos falam sobre a vida do Jacinto em Portugal. Todavia, este não é o livro mais importante do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz escreveu muitos livros e outros livros que foram considerados mais importantes, que serão temas para próximos vídeos. Vamos ficar só nesse livro aqui, que é o último livro do Eça de Queiroz, o último livro da vida do Eça de Queiroz, o último livro que correspondeu à última fase da vida do escritor do Eça de Queiroz, porque o Eça de Queiroz ele pertenceu na sua carreira de escritor 3 fases realistas. É um romance que está escrito em primeira pessoa. Quem escreve é o Zé Fernandes, que é o melhor amigo do Jacinto. Então o enredo conta do Jacinto. Desde criancinha, o Jacinto ele era uma pessoa brilhante, inteligente, cheia de capacidade para resolver as coisas, para fazer as coisas. E tudo dava certo para ele. E ele possuía muita formosura, muita riqueza e gostava de se vestir muito bem. Quando ele completou 23 anos de idade, ele se tornou um rapaz muito arrogante e soberbo. Ele não gostava do campo. Ele acreditava que a civilização só acontece na cidade. Ele era apaixonado por tecnologia. Ele morava num apartamento em Paris, o 202, e ali ele encheu de tecnologias. Quando um amigo dele chegou, que entrou no apartamento, que viu aquelas coisas, tudo que uma pessoa pudesse ter de tecnologias no século XIX ele tinha. Aí quando o amigo vê essas coisas ele fica maravilhado, surpreso, nunca tinha visto nada igual. Aquele acervo de livros, mais de 20 mil exemplares, ele fica maravilhado com aquilo e ao mesmo tempo feliz com o amigo, porque o amigo estava feliz com aquilo. Mas aí o tempo vai passando e algumas coisas acontecem. O Zé Fernandes chega de viagem mais uma vez e encontra o amigo lá todo triste, todo depressivo, decepcionado, e é porque aquelas tecnologias não estavam mais satisfazendo ele. O barulho da cidade não estava mais sendo agradável aos seus ouvidos e ele vivia numa depressão completa. E ele começa a ler Eclesiastes e tantos outros filósofos pessimistas. Aí chega um dia que o Zé Fernandes fica sabendo que lá em Tormes, na cidade lá de Portugal, onde o Jacinto tinha lá as terras que pertenciam aos seus familiares, ele fica sabendo que lá tem uma casa que está sendo reformada para receber as cinzas do avô dele. Aí eles organizam, o Jacinto arruma um monte de malas, um monte de coisa e eles vão lá para essa cidade. No meio do caminho eles pedem essas coisas de modo que eles chegam lá só com a roupa do corpo. O Jacinto fica estressado, não gosta daquilo e tal. E o tempo vai passando, aí ele se acostuma lá em Tormes. E ele estabelece uma relação com a natureza, aí ele percebe que a felicidade está nas coisas simples. Ele percebe que a felicidade da cidade era uma ilusão. E ele se dá bem ali. E ele se casa com a prima do Zé Fernandes e com ela tem 2 filhos.
Depois o Zé Fernandes ele volta para Paris e fica decepcionado, volta de novo para Tormes e fala: olha amigo, aquela cidade lá tá um tédio, é completamente inútil. E eles ficam ali, resolve fixar a residência ali para sempre. Para finalizar, eu quero ressaltar as características do realismo que está muito presente nesta obra, porque talvez você que está assistindo esse vídeo por uma necessidade específica. Então vamos lá. A primeira coisa, nós podemos pensar na questão filosófica que o realismo ele muito valoriza. E a questão filosófica é um dos pontos mais abordados aqui nesta obra, de modo que em quase toda a obra um filósofo é citado. O Jacinto ele é muito inteligente e quase sempre ele está citando filósofos como Descartes, Aristóteles, dentre outros. O realismo é um movimento literário que recebeu muita influência do positivismo, e o positivismo ele está muito presente nesta obra, tanto que o Jacinto é positivista. Podemos pensar também na questão do apreço às coisas materiais, de modo que o Jacinto, naqueles primeiros outros capítulos, ali mostra a importância que ele dá para as questões materiais, para as tecnologias, dentre outros. O Eça de Queiroz ele valoriza nas discussões detalhadas das personagens e dos ambientes. As denúncias sociais também é um ponto que é muito discutido aqui. Podemos pensar naquela parte em que o Jacinto lá no interior, ele se comove com as criancinhas passando fome, as pessoas enfermas, as casas goteirando porque está chovendo muito, e aí ele resolve ajudar aquelas pessoas e ele ajuda, de modo que as pessoas veem ele como São Sebastião. E essas ajuda que ele presta para aquelas pessoas seria na verdade uma questão que o Estado deveria intervir, ajudando aquelas pessoas. Para finalizar, as três temáticas que esse livro aqui ele aborda, que são as questões urbanas, sociais e cotidianas. Então é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês no próximo vídeo.